Olá, meu amigo, minha amiga, como estão vocês? Tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para nós estudarmos a palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu gostaria que você adotasse no seu coração essa importância que é estudar a palavra de Deus. Muitas coisas parecem ser mais prazerosas, mas para nós não existe nada melhor do que estudar a palavra de Deus. Nós necessitamos estudar a palavra porque nós sabemos que é essa palavra que vai nos fortalecer. Todas as reuniões eu venho dizendo isso para você. Então eu quero mesmo que você guarde isso no seu coração. A palavra de Deus é a melhor coisa que nós podemos ter e carregar no nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre cooperação. É uma coisa muito necessária hoje em dia, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem para si mesmas, né? A gente trabalha sozinho e a gente faz as coisas sozinho, quer trabalhar sozinho. Quase ninguém ajuda ninguém a fazer as outras coisas. Mas a gente não deve ser assim. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser colaboradores, cooperadores uns dos outros. Em Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, nós temos o relato de um fato muito importante, porque aconteceu quando Jesus estava numa casa. A palavra de Deus diz que Jesus estava numa casa e nesse lugar juntou muita gente para ver Jesus, para receber os milagres de Jesus. Muita gente chegou naquele lugar. E aí, Jesus estando naquele lugar, a casa cheia demais, diz que 4 amigos resolveram ajudar um quinto, uma pessoa. E essa pessoa era aleijada, vivia constantemente deitada numa cama, sem poder se levantar. Imagine como era a situação daquele homem aleijado. Ele vivia numa cama. Naquela época não existia fralda geriátrica, né? Fralda geriátrica é fralda de adulto, né? Geralmente as pessoas que não podem se locomover, elas precisam desse cuidado de usar fraldas geriátricas. Então, naquela época não existia. Então, as pessoas faziam todas as suas necessidades nas roupas e elas dependiam que alguém viesse limpá-las, que alguém viesse socorrê-las, ajudá-las na higienização, ajudá-las a tomar banho, ajudá-las a se limpar, a trocar a roupa de xixi, a trocar a roupa de outras coisas mal cheirosas que elas necessitavam fazer enquanto estavam deitadas, né? Lá aleijada, sem poder se movimentar. E esse homem que estava lá aleijado, sem poder se movimentar, ele encontrou 4 amigos, 4 bons amigos que o ajudaram e decidiram levar esse homem até Jesus. A palavra de Deus nos conta que quando esses homens chegaram para poder levar o amigo para ver Jesus, para Jesus ter misericórdia desse amigo e fazer alguma coisa por ele, a palavra de Deus diz que a casa onde Jesus estava totalmente cheia. Imagina a frustração daqueles amigos, imagina como eles ficaram frustrados. Carregaram aquele homem numa maca por todo o lugar, atravessaram porque não tinha carro naquela época, não tinha ônibus, não tinha táxi, não tinha Uber, e não dá para carregar um aleijado na maca num cavalo, não cabe numa carruagem. Então eles com certeza levaram aquele homem, carregando aquele homem na mão, cada um segurando numa ponta da maca. Mas quando chegaram naquela casa onde Jesus estava, a casa estava cheia. Que terrível, que coisa horrível. Como eles iriam fazer agora para poder levar aquele homem para perto de Jesus? Que difícil para eles, não é? Eles iriam desistir, mas aqueles amigos eram verdadeiros colaboradores. Eles decidiram que eles iam ajudar aquele quinto amigo e eles fizeram isso sim. Marcos nos conta na Bíblia que aqueles amigos, então, resolveram que eles iriam subir no telhado e abrir o telhado, tirar as telhas, a cobertura, tirar uma parte grande da cobertura, correndo o risco de cair lá de cima para descer
o amigo lá de cima. E foi isso que eles fizeram. Eles abriram o telhado e começaram a descer a maca. Imagine como foi difícil para eles descerem aquela maca, cada um segurando. Se um soltasse mais um lado do que o outro, o aleijado poderia cair lá de cima, rolar e cair, porque ele não tinha como ficar firme naquela maca sem estar amarrado. E Jesus recebeu aquele aleijado e o resultado desse feito foi maravilhoso, porque a palavra do Senhor nos conta que Jesus curou aquele homem e mandou aquele homem pegar a sua maca, a sua cama e sair. E aquele homem saiu andando, carregando a sua cama, carregando a sua maca. Sabe que coisa maravilhosa? O resultado da colaboração, da cooperação daqueles 4 homens foi uma mudança de vida na vida daquele aleijado. Ele mudou a vida para sempre. Agora ele não era mais um inútil. Agora ele era um homem que podia trabalhar, que podia fazer todas as coisas normais. Ele não dependia que ninguém o limpasse, ele não dependia que ninguém o ajudasse nas suas necessidades fisiológicas, né? No xixi, no cocô. Ele não dependia de nada disso mais. Agora ele era um homem que podia fazer tudo por si mesmo. Que coisa maravilhosa! A cooperação daqueles homens valeu muito a pena. O apóstolo Paulo, ele nos fala do valor da colaboração e da cooperação. Então, o apóstolo Paulo fala assim na palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios 1, versículo 24. Ele diz assim: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então, Paulo, ele falava que cooperava com a igreja de Coríntios. Como é importante nós colaborarmos uns com os outros. O apóstolo Paulo era um colaborador. Ele não era só um apóstolo, ele colaborava com os irmãos das outras igrejas que ele correspondia com elas. Ele disse: eu sou colaborador de vocês. Deus, ele valoriza muito a colaboração. E eu te pergunto, você é colaborador? Muitas vezes na nossa vida nós não nos tornamos colaboradores. Quando as pessoas nos pedem alguma coisa, a gente fica com preguiça, sabe? Fica marrento e não quer colaborar com as pessoas. As pessoas pedem uma ajuda. Você pode me ajudar, fulano? Ah, de novo? Toda hora você quer ajuda? Toda hora você quer que eu pare? Ah, você quer que eu pare aqui de novo? Tudo eu, tudo eu, tudo eu. A gente diz isso muitas vezes para os nossos pais. A gente diz isso muitas vezes para os nossos irmãos e até mesmo para os nossos primos e parentes. Mas Deus um dia mostrou lá na Bíblia, em Josué 1:1, que Josué era colaborador, cooperador, auxiliar de Moisés. Lá em Josué 1:1, na palavra do Senhor diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Todos nós precisamos de um auxiliar e todos nós precisamos ser auxiliares uns dos outros. Na igreja primitiva, a igreja era muito colaboradora, muito ajudadora. Isso na época da igreja primitiva, depois que Jesus tinha subido aos céus. Então, olha só o que diz a palavra. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A palavra do Senhor nos diz que o povo
assim que Jesus subiu ao céu, o povo entendia que precisava ser colaborador uns dos outros. E eles eram tão colaboradores, eles eram tão unidos, que eles vendiam seus bens, vendiam tudo que tinham para colaborar com os irmãos que tinham pouco, para ajudar os irmãos que tinham menos, distribuíam para cada uma das pessoas de acordo com a necessidade das pessoas. Se as pessoas tinham necessidade de moradia, eles vendiam as propriedades que tinham e compravam moradias para os irmãos. Por quê? Porque eles entendiam que eles precisavam ser colaboradores. E aí, quando o mundo via o povo da Igreja de Jesus Cristo sendo colaborador uns com os outros, sabe o que o mundo fazia? O mundo começava, então, a acreditar em Deus, acreditar no amor de Deus. E a palavra do Senhor diz que eles iam sendo salvos. Essa é uma realidade maravilhosa que precisa acontecer conosco. Assim como a palavra do Senhor diz, aqueles homens, eles não andavam de mãos vazias, eles sempre tinham nas suas mãos o que eles podiam ajudar aos seus irmãos. Tudo que eles tinham não era seu. Hoje em dia, não. Hoje em dia, esse é o meu lápis, esse é o meu estojo, essa é a minha mochila, essa é a minha régua, essas são as minhas coisas, essa é a minha roupa, esse é o meu sapato, esse é o meu. Mas o povo de Deus, na igreja primitiva, andava com suas mãos cheias, levando nas mãos aquilo que eles poderiam servir uns aos outros, colaborar com uns aos outros. Um dia, Moisés estava atarefado com todo o serviço que ele fazia, estava muito atarefado, então ele resolveu ir falar com Deus. Quando ele resolveu sair para conversar com Deus, Deus deu a ele uma estratégia. Olha, Moisés, sabe o que você vai fazer? Você vai sair e vai juntar as pessoas, vai reunir com as pessoas do seu grupo e você vai selecioná-los para que eles ajudem você, para que você não fique sozinho fazendo o trabalho. E Moisés fez exatamente isso que Deus o ordenava fazer. Está escrito em Números 11, 16 e 17. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Deus se preocupava para que Moisés não assumisse tudo sozinho e não ficasse estafado, estressado. Então Deus falou: olha, Moisés, reúna 70 homens, mas aqueles homens que sabem liderar, aqueles que se levantam mesmo diante da multidão, que você vê que eles são líderes, que estão sempre participando de tudo, reúna eles. E eu vou colocar do Espírito Santo que está em você na vida deles, para que eles possam ajudar você na sua árdua tarefa de liderar, para que você não precise fazer tudo sozinho. E Moisés fez isso, reuniu 70 homens e Deus deu do Espírito Santo, a porção do Espírito Santo para aqueles homens, e aqueles homens começaram a liderar ajudando Moisés. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus, ela nos diz que nós também precisamos ser colaboradores, cooperadores. Nós precisamos ajudar as pessoas. Nós precisamos ser voluntários, nos voluntariar. Se você é assim, você se oferece para ajudar as pessoas? Ou quando alguém derruba as coisas, você fica parado, de braço cruzado, olhando a pessoa para ver o que vai acontecer? Tem gente que é assim, a pessoa está precisando de ajuda e ela cruza os braços e fica esperando para ver o que vai acontecer. Não podemos ser assim. Nós temos que descruzar os nossos braços e ir em direção às pessoas. Jesus, ele foi assim, ele ajudou as pessoas e ele quer que nós sejamos assim também. A palavra de Deus, ainda em Eclesiastes, ela nos diz que é melhor quando nós somos 2 ou 3 do que ser um sozinho. Quando nós somos 2, um pode esquentar o outro, um pode ajudar o outro, um pode auxiliar o outro. Se um cair, o outro dá a mão e levanta. Se a gente não ajudar ninguém, ninguém virá nos ajudar. A palavra de Deus diz assim: é melhor ter companhia
do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. É verdade, pobre de quem não tem quem o ajude a levantar. Mas sabe de uma coisa? Se nós não somos ajudadores, ninguém vai vir nos ajudar. Se nós não somos cooperadores, as pessoas também não virão cooperar conosco. Por isso, nós precisamos fazer a nossa parte. A palavra de Deus, lá em Gálatas 6, versículos de 2 a 4, diz que nós precisamos ajudar os outros. Se as pessoas estão fazendo uma coisa difícil demais, nós vamos lá de boa vontade, sem que a outra pessoa nos chame e nos oferecer. Você precisa de ajuda? Você quer que eu te ajude a fazer isso? A palavra de Deus nos diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. A palavra de Deus está dizendo assim: se a gente ajuda as pessoas, a gente pode até se considerar bom em alguma coisa, mas se a gente não ajuda ninguém e se acha bom demais, a gente está totalmente enganado. Quem não ajuda não é bom. Quem não ajuda o outro não é bom. E eu não estou falando de ser bonzinho, estou falando de ser bom. Bom como a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser. Gálatas 6, de 2 a 4, nos ensina que nós precisamos levar os fardos uns dos outros. Eu quero que você preste atenção nesse quadro que eu vou te mostrar agora. Nesse primeiro desenho, nós vemos 3 pessoas carregando uma cruz. Mas para atravessar o abismo, eles 2 precisam segurar a cruz, enquanto um atravessa praticamente sem fazer esforço nenhum. Depois vem o segundo, 2 seguram para que o segundo atravesse. Depois vem o terceiro, 2 seguram para que o terceiro atravesse. E o texto diz: levem os fardos pesados uns dos outros. Dessa forma, cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6, 2, que é o texto que nós lemos agora. A lei de Jesus Cristo é essa. A lei de Jesus Cristo é ajudar uns aos outros. Você precisa ser cooperador e colaborador. Nessa aula de hoje, nós estamos aprendendo como a Bíblia valoriza as pessoas que ajudam. Como a Bíblia valoriza as pessoas que cooperam umas com as outras. Seja você um cooperador. Seja você aquele que agrada a Cristo e que se parece com Cristo. Cooperar é o melhor que nós podemos fazer. Nós precisamos sempre ser colaboradores uns dos outros. Nessa semana, eu gostaria que você decorasse Gálatas 6, versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e dessa forma cumpram a lei de Cristo. É um versículo pequeno, mas é um versículo que deve ser guardado no seu coração, para que a partir de hoje você seja um pré-adolescente e um adolescente melhor. Seja ajudador. Grave o texto e coloque no grupo do IBAR. Eu gostaria que todos fizessem isso. Um grande beijo para você, um abraço. Lembre-se que a tia Rosana ama você.